Al Capone, ou também conhecido como Scarface, foi um gangster italo-americano que liderou um grupo criminoso durante a era da lei seca nos Estados Unidos, isso nas décadas de 1920 e 1930. Capone, apesar de suas extensas atividades criminosas, conseguiu se livrar das autoridades americanas por muitos anos, isso devido à corrupção e ao controle que exercia nas regiões controladas por sua facção. Porém, depois de vários anos de perseguição policial e diante de falta de provas contra seus atos criminais, Capone foi detido por sonegação fiscal em 1931, sendo então condenado a 11 anos de prisão e pondo um fim em seu império criminoso. No vídeo de hoje, iremos contar a história do mais famoso gangster da história americana. Vamos falar sobre Al Capone. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre um dos gangsters, ou uma das pessoas mais conhecidas criminalmente, né, dos Estados Unidos. Você conhecia o Al Capone ou Conhecia. Antes eu vou apresentar aqui, conhecido. né, não, vou apresentar, né, pô. Hoje, Hoje, no vídeo de hoje, gente, quem está me acompanhando aqui não é uma pessoa que vocês estão aí comentando bastante nos últimos dias aí no canal, né, mas é o Filos Luca, né, Filos Luca, como é que você tá? Tem gente aí que não quis participar hoje, Hoje né? não quis, Tem né, gente a gente convida sempre. Tá reclamando. Sempre convida. Então, aí hoje não sei, alguma coisa melhor pra fazer. Então eu tô aí, né, fazendo Alguma coisa melhor o quê? Fazendo nada, né? Dá pra ver daqui. Dá pra ver. O cara tá aí do lado. Mas e aí, Filos, tu conhece o Al Capone? Conheço. Conheceu o Al Capone? Velho conhecido meu, Al Capone, gente, pra quem não conhece, né, foi um gangster muito conhecido nos Estados Unidos que fez um caos do caramba lá nas décadas de 20 e de 30 e hoje, no vídeo de hoje, né, vamos contar a história dele, como ele conseguiu essa ascensão no crime nos Estados Unidos. Qual que vai ser a meta de like hoje, Filos? Meta de likes de 1.750. 1.750 likes? Isso. Tu acha que a galera vai bater? Acho que sim. Eu também confio na galera, então não esquece, né, de se inscrever no canal, deixar seu like e também comentar um outro criminoso, posso dizer aqui, né? Ou uma outra pessoa muito conhecida que você queira ouvir a história aqui no canal. Então, sem mais delonga, bora pra história. Então, a gente começar a contar a história do Al Capone, né? A gente vai ter que começar desde o seu começo, né? Desde o seu nascimento, né? O Alfonso Gabriel Capone nasceu lá em Nova York no dia 17 de janeiro de 1899 e ele foi criado em uma vizinhança muito pobre que foi lá no bairro do Brooklyn. Ele era filho, então, do Gabriel Capone, que era um barbeiro na época, e a sua mãe, Teresina Raiola, que era uma costureira. Ambos os seus pais eram imigrantes da Itália, né? Nascidos lá na pequena vila de Angri, na província de Salerno. Então, quando o Afonso era pequeno, né, ele tinha junto com ele ali morando na mesma casa, o seu pai, a sua mãe e mais 7 irmãos, né, porque eles eram 8 irmãos. Então, entre eles ali ele ganhou o apelido de Al. Daí vindo, né, o famoso nome Al Capone. E só pra destacar aqui pra vocês, antes de contar, né, a vida de crime dele, né, os seus laços de família, né, foram muito estreitados durante até a sua vida criminal, porque os seus 2 irmãos, o Salvatore Capone, conhecido depois como Frank, e o Rafael James Capone, conhecido como Ralph Bottles, trabalharam pra o Capone ali no seu império criminal. E eles eram mais velhos que o Capone, tá ligado? Imagina, os irmãos mais velhos trabalharam pra ele. E outra coisa é que o irmão mais velho deles, no caso, o irmão mais velho de todos ali, que era o Richard James Hart, que ficou conhecido, né, depois, né, porque o nome de batismo dele era Vincenzo Capone, ele se tornou do lado contrário, ele se tornou um policial, mano. Caraca, era uma família realmente bem aleatória. Olha que doido, mano. Tinha muita lógica. Então, ele era agente de proibição lá no estado de Nebraska. Então, quando criança, o Capone ali, ele era um estudante muito promissor, ele gostava muito de estudar, ele era muito inteligente, mas ele tinha muita dificuldade em seguir as regras na escola católica onde ele frequentava. Então, aos 14 anos de idade, olha só, Filos, ele foi expulso por atacar e também dar um soco em uma professora, tá ligado? Então, com isso, ele acabou desistindo ali da escola. Então, após sair da escola, ele começou a ingressar ali no trabalho, porque ele não podia ficar sem fazer nada, né? Então, após ele sair da escola, ele começou a trabalhar em diversos trabalhos, como numa fábrica que produzia equipamentos militares, depois numa pista de boliche e mais tarde ele trabalhou até mesmo numa editora. Só que mesmo ele trabalhando nesses diversos empregos, né, e tentando ele ter uma vida, digamos, certa, né, ele se uniu depois de um tempo a algumas gangues locais, que na qual era um grupo de crianças delinquentes, né. Nessa época, né, Nova York tinha bastante dessas gangues, né, de pequenos infratores, que cometiam vandalismo e pequenos crimes, né, e então durante esse período o Capone ali se tornou membro da gangue James Street Boys, que era administrada pelo John Torrino, que era um gangster famoso da época, né. Então este, né, virou depois, ao longo da vida criminal ali do Capone, né, se tornou um mentor dele, que também, né, o John Torrino era associado à gangue Five Points. Essa gangue, gente, na época ela era muito, mas muito perigosa, né, era uma das gangues mais conhecidas ali dos Estados Unidos. Então, aos 16 anos, né, o Al Capone se tornou membro também da Five Points. Nisso, então, ele atuou ali como aspirante, né, pro mafioso Francesco Yale, mais conhecido como Frank Yale, e ele trabalhava como um barman lá no bar do Yale, né, que era o bar Harvey Inn. Só que antes mesmo do Capone completar 21 anos de idade, porque lá a maioria
maioridade penal nos Estados Unidos é 21 anos, né? Ele já se envolvia em vários incidentes violentos, tá ligado? Onde, inclusive, em uma luta juvenil, ele ganhou a famosa marca no rosto, né? Lá, inclusive, no bar. Onde ele acabou se desentendendo ali com outro jovem bandido, que era chamado Frank Galuccio, e esse cortou ali a bochecha esquerda do Capone. Essa briga aconteceu por causa que o Capone fez comentários muito grosseiros à irmã do Galuccio, né? Então esse que tava ali com uma navalha, né? Porque antigamente eles não tinham, digamos, arma, assim, né? Ou se tinham, era realmente os caras mais ricos, os caras mais poderosos. Então ele tava com uma navalha e foi pra cima ali do Capone e... mano, deu 2 talhos ali na bochecha esquerda do Capone. Então, inclusive, até depois, né, o Capone pedia ali pros fotógrafos só tirar foto do lado direito dele, porque ele não queria que fosse fotografado do lado esquerdo, né? Inclusive, né, ele até dizia que esse ferimento que ele tinha ali era um ferimento de guerra, não era numa briga, né? Então ele já contava uma história em cima do bagulho. Em 1918, Al Capone conheceu Mary Josephine Cogan, de ascendência irlandesa. Então, no dia 4 de dezembro do mesmo ano, ela deu à luz ao primeiro e único filho do casal, Albert Francis Capone, que depois ficou conhecido como Sonny. Com isso, eles se casaram no dia 30 de dezembro ainda daquele ano, quando Al Capone tinha 19 anos de idade. Então, em certo momento, o mentor do Al Capone, o Johnny Torrijos, se mudou de Nova York para Chicago, isso para ajudar, né, a administrar o gigantesco negócio de bordéis que o Big Jim Colosimo, que era um outro gangster da época, tinha, né? Então, em 1919, um ano depois ali do nascimento do filho, o Capone foi enviado ali a mando do Frank Yale para Chicago, transferindo-se então com a sua família lá para a cidade, se tornando então o braço direito ali do seu mentor, o Johnny Torrijos. Então ali que ele começa a virar mentor então do Al Capone. E olha só, galera, o Johnny Torrijos ainda fez algo pior. Ele ainda mandou, né? Ele liderou uma quadrilha para poder assassinar o seu chefe, que era o Colosimo. Então, nessa época, né, não se sabe até se foi o Al Capone ou o Frank Yale que tirou a vida ali do Colosimo, né? Inclusive, muitos meios de comunicação falam que foi o Yale por causa que o Capone era muito jovem na época, tá ligado? Só que, em consequência disso, o John Torrijos confiou ali ao Capone a liderança do bando, isso na década de 1920. E o bando, nessa época, mexia ali exclusivamente com exploração da prostituição e também com o jogo ilegal. Só que, nessa época, o governo dos Estados Unidos estava planejando, então, uma lei que iria gerar, então, um grande conflito entre gangues e também entre a polícia. Na década de 1920, foi aprovada a Lei Seca nos Estados Unidos, tendo o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e à violência. Com isso, a fabricação, transporte e a venda de bebidas alcoólicas para o consumo foram banidas nacionalmente, como determinava a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. No começo, houve um grande apoio, mas depois o comércio e consumo ilegal de bebidas se tornaram comuns, mesmo com o governo fazendo vista grossa. Traficantes e comerciantes legais, como Al Capone, principalmente na cidade de Chicago, montaram grandes esquemas no qual lucravam muito com o consumo ilegal das bebidas. Então, depois que os Estados Unidos fez essa lei, a galera pensou, pô, não vai poder mais beber, a galera vai parar de beber álcool e tudo mais, mas não, né? Começou o contrabando, porque, tipo, mano, querendo ou não, parece que quando o bagulho é proibido, parece que cresce muito mais, né? As pessoas querem mais ainda. Aham, então tá proibido porque deve ter não, é bom, né? Não, tem que fazer. Então o bagulho ficou muito pior ali pros Estados Unidos. Então, com isso, o Capone se tornou líder oficial ali da gangue, né? Da Chicago Outfit, quando o Torrijos se aposentou em 1925. Além disso, conseguiu o posto maior ainda, porque ele eliminou todos os rivais ali dele numa série de batalhas. E o estopim de tudo isso foi quando eles tiraram ainda a vida de um dos maiores rivais deles, que era o John O'Banion. Então, depois disso, a quadrilha ali de O'Banion foi assumida por George Bugs Moron, que era, né, a gangue do O'Banion ali, era a gangue do lado norte da cidade. E a gangue do Chicago Outfit, né, era mais pra parte sul da cidade. Então, aos 26 anos de idade, o Al Capone já se mostrava ali como um homem sem escrúpulos, sendo ali muito frio e muito violento. Então, em 1926, o Capone já exercia o controle da máfia ali na cidade e reunia todas as quadrilhas, exceto duas, que era a do Bugs e a do Aiello. O Aiello ali era um outro rival dele, só que, tipo, a rivalidade entre ele e o Capone foi tão grande que o Capone se sobressaiu muito sobre o Aiello. Então, em menos de um mês, o Al Capone conseguiu acabar com todos os homens ali que o Aiello tinha. Então, ele ficou sem ter como reagir, digamos assim, né? Poder conseguir novos postos. Porque... acabou com a rivalidade. Isso, porque as gangues lá todas eram divididas por Chicago, né? Então cada um tinha um ponto que vendia suas bebidas. Então os caras iam lá e tomavam aquele ponto. O que acontece hoje em dia nas facções, né? Em pontos de droga e tudo mais. Então, com o O'Banion já falecido, o Bugs ali com a gangue dele, né? Com a gangue do norte, começou a rivalizar com o Al Capone. E inclusive neste momento eles fizeram um evento que ficou muito marcado ali nos Estados Unidos, que é o evento chamado Massacre do Dia de São Valentim. O Massacre do Dia de São Valentim, o Massacre do Dia dos Namorados, é um nome pelo qual ficou conhecido o assassinato de 7 pessoas no dia 14 de fevereiro de 1929. Ataque esse que ocorreu no Lincoln Park, em Chicago. Durante a
era da lei seca nos Estados Unidos. O incidente foi causado por um conflito entre as duas poderosas quadrilhas da cidade, que seriam a gangue do lado sul, liderada pelo ítalo-americano Al Capone, e a gangue do norte, cujo chefe era o polaco-irlandês Bugs Moran. Então esse ataque, galera, o ataque de São Valentim, o massacre de São Valentim, foi um massacre que ficou muito conhecido nos Estados Unidos porque eram duas gangues muito poderosas ali de Chicago que estavam, né, querendo o ponto uma da outra, né, esses pontos de venda de álcool, e isso gerou muito conflito, porque esse ataque, depois investigado, foi descoberto que foi a mando do Al Capone, e isso foi feito pra matar ali o Bugs Moran. Só que no dia ali, o Bugs Moran não tava no momento, tá ligado? Ele tinha chegado acho que um pouco depois, tinha saído um pouco antes, e no momento ali, os pistoleiros, que eram a mando do Al Capone, estavam vestidos de policiais disfarçados, que estavam fazendo uma blitz nos caras, né, que eram do Moran. Então, com isso, né, eles pararam ali num beco e descarregaram suas armas nessas pessoas. Então, depois de se livrar ali de todos seus rivais, o Al Capone não parou com ações ilícitas e logo intensificou o tráfico de bebidas alcoólicas e os jogos ilegais ainda aumentaram. E olha só, gente, o Al Capone tava com tanto poder, mas tanto poder, que ele controlava praticamente tudo, tá ligado? Sendo informantes, pontos de apostas, casas de jogos, bordéis, banca de apostas em corridas de cavalo, clubes noturnos, destilarias, cervejarias, comércios em gerais. Ele mandava em tudo, tá ligado? Então, dessa forma, né, se acredita que o Al Capone, né, em 1927, já acumulava uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares, mano. Imagina, em 1927 devia ser muita grana, mano, muita grana mesmo. Nessa época, então, o Al Capone já era muito conhecido, inclusive publicamente, né, onde ele percebeu que com isso ele poderia lucrar. Então, ele começou a agir como uma espécie de Robin Hood, né, dos dias atuais, digamos assim, né, porque ele tava meio que roubando dos ricos, né, que seria o governo, e doando dinheiro para os pobres, onde até mesmo o que ele fez? Ele abriu uma cozinha pública e também fez vários abrigos para desabrigados, onde ele ainda inclusive dava quantias, né, significativas de dinheiro como doação local. Então ele chegava lá no governo e falava assim: vocês precisam de uma escola? Não, eu monto a escola. Tal pessoa tá precisando de uma cesta básica, eu dou. Não, quer montar a casa? Eu dou. Não, dava dinheiro pra todo mundo, tá ligado? Meio que comprar as pessoas, né? É outra coisa igual que o Paulo também fazia. o Paulo Escobar também fazia, né? De boa parte da população daí acaba ficando do lado do cara, isso, né? Porque mesmo. Sabe que ele tá dando alguma ajuda, daí a população tá ajudando o povo. E a população que às vezes não tem a ajuda do governo, aí vê um cara ajudando e pensa, esse cara é bom pra mim. Então. E além disso, né, pra ele se proteger, ele se amigou do prefeito e também da administração superior do departamento de polícia de Chicago. Olha só, ele já se amigou da população, do prefeito, tá ligado? E também de quem? Da polícia. Então, tipo assim, ele era amigo de todo mundo, controlando tá tudo que ele precisava controlar. Então ele era uma figura muito comum nos jornais e também chegou até a ser anunciado como quase um salvador da cidade. Isso em 1929, porque em 1929 acontece o que lá nos Estados Unidos? Estados Unidos estava sofrendo uma crise ferrada na economia e ele, como tinha muito dinheiro do contrabando, é claro, né? Ele tentava ali ajudar Chicago como podia. E então, como a gente falou que ele era muito amigo do povo, né? Ele era considerado ali um cara legal, porque ele era um tipo de pessoa que agiria como um candidato à presidência até, né? Tá ligado? Tipo, porque ele era meio que um cara que, como é que posso dizer, beijava bebês durante o dia, mas à noite ele podia até mesmo matar os pais desse bebê se ele pudesse, tá ligado? E isso se traduz por quê? Por causa que o jeito que ele trabalhava era o seguinte, ele chegava, né, nos comerciantes, né, e vendia ali o seu produto, né? No caso, era o álcool ilegal. Se os comerciantes aceitassem, tava tudo bem, tava tudo certo, apertava a mão e ia embora. Se o comerciante falasse que não faria isso, outro caminho, não, ele apertava a mão e falava, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que no mesmo dia, essa pessoa, infelizmente, já não tinha mais aquele ponto. Porque os capanga dele ia lá e quebrava, botava fogo, explodia, fazia alguma coisa, tá ligado? Então, com isso, ao longo de uma década, né, mais de 100 pessoas foram mortas nesses crimes. Mas, mesmo assim, os cidadãos ali da cidade acreditavam que o Al Capone ainda era uma pessoa boa. Porque uns diziam que ele era mal, porque ele tinha feito mal pra eles, né? E outros só viam que ele fazia o bem, né? Porque recebia dinheiro, que recebia ajuda e tudo mais. Porém, passando toda essa pose aí de bom moço, né? O Al Capone foi responsabilizado pelo massacre do Dia dos Namorados, como eu falei pra vocês, né? Depois eles investigaram e tudo mais, e eles descobriram que todo o ataque lá foi a mando do Al Capone. Então, com isso, né? Ele perdeu ali a sua reputação pública estelar, né? Que ele tava sendo, aplaudido de pé pelas pessoas. Então, a galera realmente viu e falou, não, esse cara não é tão bom assim. Então, dentro de
poucos dias ali, ele já foi convocado para depor a um grande júri sobre a violação da lei da proibição federal, mas ele se recusou dizendo que estava doente e então não podia sair da sua casa que ficava lá em Miami. Então, sabendo que ele não podia, né, fugir por muito tempo, ele meio que falou, tipo, não, vou ter que ir, né, porque senão eu vou ser preso. Então ele compareceu ao grande júri no dia 27 de março de 1929. Só que, quando ele deixou a sala do tribunal, ele foi preso pelos agentes do FBI, que já o esperavam ele na porta de fora. Então, ele estava ali com uma acusação de decreto ao tribunal, né, por ele estar fingindo, né, de não ter comparecido no dia que eles pediram, por ele ter dito que estava doente. Então, eles sabiam, né, que era mentira, que ele estava só tendo um pretexto para poder achar, digamos, uma fuga. Eu até ia falar que, nesses casos de alguém que controla uma cidade, controla, tipo assim, as pessoas, as autoridades da cidade e tal, muitas vezes quem tem que fazer o papel de autoridade daí é federal, né? Sim, é uma pessoa de fora, no caso lá seria o FBI, como aqui, por exemplo, a Polícia Federal às vezes vai atrás de algo que às vezes na cidade, a pessoa que tá fazendo um crime, ela tem acordo, tem alguma coisa com a polícia da cidade. E é que, digamos, a cidade não consegue resolver, né? E daí vem alguém de fora, como foi a FBI, então. Então, uma equipe, né, de agentes federais liderados por Elliot Ness, da Agência de Tesouro dos Estados Unidos, né, foi encarregada, então, de derrotar o Al Capone e seu sindicato criminal. Esses agentes depois ficaram tão famosos que eles ficaram conhecidos como os Intocáveis. Isso por quê? Porque, que nem o Fios acabou de citar, né? Chicago era totalmente dominada pelo Al Capone. E esses intocáveis eram agentes, né, que foram escolhidos a dedos ali pelo Ness para que eles não fossem corrompidos, né? Porque todo o policial lá, ou toda a autoridade, né, era corrompida ou era morta pelo Al Capone. Então, quando o Al Capone ele foi condenado em maio daquele ano, o Ness e a sua equipe aumentaram a investigação sobre ele quando ficou atrás das grades. Então, apenas uma semana depois da sua libertação, em março de 1930, o Capone já listava ali como inimigo público número 1 pela Comissão de Criminalidade de Chicago. E eu não sei se vocês lembram, aqui no vídeo do Bonnie Clyde, eu falo para vocês sobre os inimigos públicos dos Estados Unidos, né? Então, o Al Capone era o número 1 deles. Então tinha a Bonnie Clyde, tinha o Al Capone, tinha vários outros caras, tá ligado? Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre outros inimigos públicos, comente aí pra gente selecionar um. Então, em fevereiro de 1931, o Al Capone ele foi novamente condenado por desacato ao tribunal e condenado a 6 meses de prisão. Porém, né, ele ficou ali em liberdade porque o seu advogado recorreu à condenação. Então, usando brechas legais ali, o Capone tentou renunciar de todos os meios ali pra evitar a prisão dele, mas alegando ali lucros de uma atividade criminosa e também a ausência de taxas e fiscalização, a Suprema Corte decidiu que a renda deveria ter sido declarada. Então as brechas que ele estava tentando alegar ali pro governo dos Estados Unidos estava forçando demais a quinta emenda. Então o Serviço de Receita ali do governo federal dos Estados Unidos, o IRS, autorizou uma investigação liderada pelo Frank Wilson, que mais tarde até virou, né, depois ficou muito conhecido, né, e virou chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Esse é um cara bastante importante, ele fez bastante coisa, né. Então o Wilson viu ali que o Al Capone não possuía quaisquer bens em seu nome e também não tinha uma conta bancária. Com isso, ele concentrou a sua atenção sobre as práticas de gastos altos que o Capone tinha, né? Como dar dinheiro pra galera, ter carro, ter joia, ter roupas e todas as mordomias, né, que o Al Capone tinha. Então, ele usou a despesa, né, do Al Capone como uma maneira de provar que ele tinha falsificado a sua renda. Então, na esperança, né, de escapar de uma pena de prisão, o Al Capone, né, ordenou o seu advogado para regularizar ali toda a situação fiscal dele e por meio dele ainda fez uma oferta ao governo que concedeu sua grande renda para os anos, né, específicos com quem ele devia ali o imposto de renda. Só que mesmo assim o Al Capone foi acusado ali de evasão fiscal em 1931, assim como várias violações da lei seca, né? Então no mesmo ano o Al Capone foi condenado a 11 anos de prisão por evasão fiscal. Imagina, ele foi condenado a 11 anos, tá ligado? Por evasão fiscal e não por causa das violações da lei seca. Das outras coisas. Que doido, tá ligado? Além disso, o juiz Wilkerson multou, né, o Al Capone em $50 mil, mais uma adição de $7.690, que era para despesas judiciais, e também mais $215 mil acrescido ali de juros de impostos atrasados. Mano, $215 mil, mano. Então, em maio de 1932, com apenas 33 anos de idade, o Al Capone entrou ali na penitenciária americana de Atlanta. Quando ele chegou lá, estava em decadência devido à abstinência pelo uso da cocaína, né, que ele era um usuário da droga. Então, como ele estava muito debilitado, ele teve que ser enviado ali à enfermaria, e quando ele estava lá na enfermaria, ele foi diagnosticado
diagnosticado com sífilis, tá ligado? Então ele descobriu ali que tava com uma doença e a doença já tava bastante avançada nele. E então nessa época ele já não era visto como um cara durão pelos membros ali da gangue dele. Ele já era até visto como um homem fraco. Então com isso, outros membros, né, da gangue lideraram ali a gangue enquanto ele tava preso, né? Então, tipo, com isso ele foi meio que jogado pra escanteio. Outra coisa que aconteceu também foi que outros prisioneiros começaram a pensar, né, que o Al Capone tava recebendo alguma espécie de tratamento especial ali dentro da cadeia. Então, para sua própria segurança, ele foi transferido para a Penitenciária Federal de Alcatraz, que inclusive estava sendo recém-inaugurada, isso lá em 1934. Lá na prisão de Alcatraz, o Al Capone teve a saúde muito mais debilitada, né? Então, tipo, a sua sífilis, né, começou a agravar ainda mais e gerou numa neurosífilis, começando então a afetar ali a sua estabilidade mental. Então, nos últimos anos ali da sua sentença, né, o Al Capone começou a passar muito tempo na enfermaria da prisão, ficando então muito confuso e mentalmente instável. Com isso, a sua pena, né, foi revisada em 1939, decorrência ali do seu estado de saúde. Então, após passar 8 anos ali preso, ele foi liberado pelo governo dos Estados Unidos. Então, com seu estado avançado ali da doença, né, o Al Capone ali teve a liberdade condicional ali autorizada pelo governo dos Estados Unidos. Então, como ele ainda estava fraco e atormentado ali pela doença, o Al Capone foi encaminhado para o hospital John Hopkins em Baltimore, né, na cidade de Baltimore, pois esse hospital, né, era especializado no tratamento da paralisia, que é uma causa, né, do estágio final ali da sífilis, que no caso, depois da neurosífilis, tem um estágio ainda pior da sífilis, né? Só que na sua chegada lá no hospital, a administração ali do local não quis, aceitar ele por causa da reputação do Al Capone, né? Como ele já tinha feito muitas coisas ruins e tudo mais, a galera não quis aceitar ele no local. Então ele foi levado para o Union Memorial Hospital, que também fica em Baltimore, e daí eles receberam ali o Al Capone e começaram ali então a cuidar dele. Porém, a doença já estava num estágio muito avançado, né? Como eu falei, ele já estava no estágio de paralisia, que é um estágio muito avançado da sífilis, e em 1946 o Al Capone ele foi diagnosticado ali pelos doutores que ele tinha a capacidade mental de uma criança de 12 anos de idade. Então, tipo, isso mexeu tanto mentalmente com ele que ele já nem mais era o Al Capone de antigamente. Imagina a vida que o cara viveu. Tá né? louco, tá ligado? Viveu pouca coisa, na verdade, né? Então, no dia 21 de janeiro de 1947, o Al Capone sofre um grave acidente vascular cerebral, um AVC, né? Mas ele consegue sobreviver. Porém, durante a recuperação do AVC, ele contraiu pneumonia. Então, ele não conseguiu, né, se recuperar desses dois ataques, né, da pneumonia e do AVC. Então, acabou falecendo dias depois, no dia 25 de janeiro de 1947. Al Capone, nessa época, tinha 48 anos de idade. No dia, ele estava, né, rodeado ali pela sua família, na sua casa em Palm Island, que fica em Miami Beach, na Flórida. Só que depois do seu falecimento, né, o seu corpo foi sepultado em Chicago, que foi a cidade, né, onde ele fez o seu império criminal. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês quiserem assuntos sobre outras pessoas muito conhecidas lá dos Estados Unidos ou de qualquer parte do mundo, comente aí pra gente saber e também selecionar as melhores histórias, né, porque tem história aí cabreira, né, e tem história também que é muito legal de conhecer. Tu gostou do vídeo de hoje, ô Filos? Gostei bastante, mano. Tu acha que a galera gostou também? Bem. Acho que sim, deu pra entender bastante a história deu? dele. Eu sabia bem por cima, assim, e agora sei bastante. Entendeu mais? Gostou da minha apresentação? Gostei. Pode então, prestar mais vezes aí. Obrigado, viu? Comente aí se você gostou também. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.